A infância de Jesus em um mapa. Tudo começa na cidade de Belém. E você pode se perguntar, como muitos se perguntaram ao longo da história, por que especificamente este local? O que essa cidade na região da Judéia tinha de tão especial? E a resposta teológica para isso, o Evangelho segundo Mateus nos dá recorrendo ao profeta Miqueias. No livro profético de Miqueias, um dos profetas menores do Antigo Testamento, no capítulo 5, versículo 2, o texto diz o seguinte: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Veja, uma passagem absolutamente poética da parte do rolo de Miqueias, que se situava entre os 12 profetas menores, compondo o que seria chamado de livro dos 12. E nessa passagem poética, o que se observa é o prenúncio de um reinado que viria, remontando memórias de tempos antigos, tempos de glórias que já pareciam um tanto distantes. Claramente, o que Miqueias tenta se lembrar é de que em um momento Belém fora uma cidade subestimada, de onde poucos imaginariam que um rei pudesse surgir. É nesse momento que na memória de Miqueias vem a figura de Jessé. Jessé, aquele homem de Belém, Jessé o belemita, Jessé o pai de Davi. A cidade de Belém é tão importante porque ela se torna uma espécie de centro espiritual e também político da Judéia, a partir da figura desse homem grandioso chamado Davi. É a figura de Davi sobre o qual repousava a promessa de que um reino eterno subsistiria, que surge a expectativa messiânica, a expectativa de que um verdadeiro rei haveria de surgir e libertar o povo de Israel a partir da tribo de Judá. É assim, então, que se imagina um verdadeiro Davi no futuro. Desse modo, a cidade de Belém não apenas se torna uma cidade aceitável para a origem do verdadeiro rei definitivo de Israel, que durante o primeiro século teria o papel de libertar o povo de Roma, mas também se torna uma cidade absolutamente propícia para que isso acontecesse. É por isso, então, que Belém se torna esse lugar em que seria transformada no início do registro do Rei do Universo entrando na história da sua criação. De Belém a Jerusalém, José e Maria, com Jesus já nascido, ao 8º dia de nascimento, rumariam então para uma cidade próxima a Belém, Jerusalém. Essa, claro, já mais famosa e conhecida, a capital, onde havia o templo e onde Maria passaria pelo ritual de purificação que toda mulher no puerpério se submeteria nesse período. Era o cumprimento de Levítico capítulo 12, quando um cordeiro e uma pombinha seriam sacrificados para que essa purificação acontecesse. O capítulo 12 do livro de Levítico registra também que se o casal fosse muito pobre e não tivesse condições de sacrificar um cordeiro e um pombo, seria aceitável que se sacrificasse então 2 pombos, um pombo no lugar do cordeiro. E é precisamente isso que a gente observa na viagem ou no sacrifício feito em Jerusalém por José e Maria, revelando que esse jovem casal não era exatamente um casal abastado ou de posses. Pelo contrário, era um casal ordinário e comum, assim como Belém, antes de Jessé, uma cidade absolutamente comum e ordinária. José e Maria, um casal corriqueiro, um casal pobre, que
não têm nem mesmo condição de sacrificar um cordeiro. Agora sacrificam 2 pombinhos e com esse bebê no colo, eles são encontrados por Simeão. Simeão é a figura extraordinária que, olhando para aquele bebê, é capaz de enxergar o que muitos teriam dificuldade de ver. Ele enxerga num bebê a condição de um futuro rei. Nos lembrando que, seja na infância de Jesus vista por um mapa ou por um texto, Jesus é um rei improvável. E aqueles capazes de enxergar o improvável são aqueles que veem de fato quem Jesus verdadeiramente é. De um casal corriqueiro e pobre, um mero bebê absolutamente frágil é reconhecido como o verdadeiro rei que libertaria Israel por parte desse homem chamado Simeão. Calma, nós vamos continuar, mas não sem antes eu poder me apresentar a vocês. Olá, meu nome é Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e tenha um Feliz Natal. Eu não poderia deixar de continuar também sem agradecer o meu querido amigo e irmão André Daniel Heinck, que gentilmente concedeu o mapa que ele mesmo desenhou para edição desse vídeo. Esse mesmo mapa você encontra no Atlas Ilustrado da Bíblia da Thomas Nelson Brasil. Essa é a 3ª edição, que conta com o conteúdo de André Daniel Heinck, um exímio teólogo e historiador, e também com as suas ilustrações belíssimas, como é o caso do mapa que vocês veem nesse vídeo. Caso vocês queiram adquirir o seu exemplar, ajudam muito André Daniel Heinck. Façam isso por onde vocês encontrarem o preço mais bacana. É um livro excepcional para a compreensão do texto bíblico, mas se quiserem podem fazer também pelo link que vocês encontram na descrição desse vídeo, diretamente com a Amazon. Ao fazer isso, eu ganho um pequeno percentual, uma comissão. Agora o preço que você paga é exatamente o mesmo que você pagaria navegando pela Amazon. Voltando à nossa história de Jerusalém, de volta a Belém, José, Maria e Jesus retornam à cidade de Belém, e é ali em Belém que eles recebem a visita ilustre de figuras um tanto misteriosas. Tradicionalmente, 3 reis magos, mas que nós sabemos que provavelmente eram mais do que 3. Não sabemos se são reis, e quando falamos em magos, estamos falando, na verdade, de sábios do Oriente, quem sabe astrólogos do Oriente, pessoas que olhavam para os astros e eram capazes de deles desvendar ciência, mas também o futuro. E talvez você se pergunte, é tão simples assim admitir que numa literatura judaica se aceite a ideia de magos e astrólogos? Mas a ideia aqui é fundamentalmente que até mesmo sábios gentios, diante de Jesus, se curvam e passam a enxergar uma nova realidade. Por isso é importante descrevê-los como gentios com práticas costumeiras do mundo gentílico, mas que agora, diante de Jesus, contemplam uma nova realidade de um rei que não seria apenas rei de Israel, mas também rei para todas as nações. É claro que isso incomoda profundamente o rei de Israel da época. Herodes o Grande, da dinastia herodiana, era aquele que o Império Romano havia designado para reinar sobre a região do Levante, onde se encontra a Judéia, Samaria, Galileia, esse mapa que vocês veem. Herodes o Grande sequer era judeu de fato. Herodes o Grande e a dinastia herodiana era idumeia, era idumeu, um edomita, descendentes tradicionalmente de Esaú, enquanto israelitas eram descendentes de Jacó. Herodes, então, cuja legitimidade como rei frente ao povo já era questionada,
Quando descobre a possibilidade de ser desafiado pelo nascimento de um rei legítimo, promove uma campanha de perseguição. E diante dessa campanha de perseguição é que de Belém, José e Maria fogem com Jesus para o Egito. Um pequeno período então da primeira infância de Jesus acontece no Egito. José, Maria e Jesus ficam ali no Egito até que Herodes o Grande falecesse. Após a sua morte, Arquelau assumiria o poder sobre a região da Galileia, região da qual José e Maria vieram. É assim, com a subida de Arquelau ao poder, que José e Maria se permitem retornar a Nazaré, com Jesus, onde ele passa a maior parte da sua infância e toda a sua juventude. É a partir de então que Jesus passa a ser conhecido como filho de José, o trabalhador manual, um carpinteiro tradicionalmente, quiçá um pedreiro. É a partir daí que Jesus passa a ser conhecido como filho de José e como aquele de Nazaré. Jesus, o Nazareno, de nascimento em Belém, belemita como o rei Davi, mas alguém que nasce numa família pobre e cresce numa cidade absolutamente pequena e periférica. Nazaré tem um importante papel de mostrar que Jesus cresce num lugar de desprestígio, assim como Belém inicialmente parecia ser. Esse lugar de desprestígio chega à boca de Natanael, futuramente um dos discípulos de Jesus, da seguinte maneira: pode alguma coisa boa brotar a partir de Nazaré? Porque Nazaré não era uma cidade importante, nem mesmo na Galileia, que também não era considerada uma região importante. Fosse, quem sabe, em Séforis, Jesus fosse um pouco mais nobre. Mas não, um homem comum, de trabalhos manuais, filho de uma família originalmente pobre, crescido na periferia do mundo, em Nazaré. Durante essa infância de Jesus, que a gente conhece tão pouco pelos escassos relatos nos evangelhos a respeito do que aconteceu naquele período enquanto Jesus era criança, a gente encontra uma questão extremamente interessante. As periódicas viagens de José, Maria e Jesus para Jerusalém, todos os anos a partir do momento em que eles moram em Nazaré. Todos os anos, de Nazaré a Jerusalém, no período da Páscoa, até que Jesus completasse 12 anos. Ao completar 12 anos, José, Maria e Jesus fazem essa mesma viagem até Jerusalém no período da Páscoa. No retorno para Nazaré, José e Maria eles se dão conta de que Jesus não está entre eles. Na verdade, Jesus havia ficado entre os mestres da lei em Jerusalém, discutindo coisas a respeito da espiritualidade de Deus e de Israel, e, de fato, o povo e os líderes religiosos de Jerusalém ficam estupefatos com o conhecimento de um garoto de 12 anos. José e Maria retornam para procurar por Jesus, encontram Jesus discutindo com esses mestres da lei. Jesus os acalma. E o texto de Lucas nos diz que, a partir de então, Jesus continua obediente a Maria e José, mas que cresce em sabedoria, estatura e favor diante de Deus e diante dos homens. Para concluir a nossa viagem pela infância de Jesus, porque aos 12 anos já começamos a falar em maturidade na tradição judaica, nós precisamos sempre lembrar que o nascimento de Jesus e a sua infância precisam estar conectados à importância da Páscoa. Jesus vem a esse mundo para ser aquele que nos liberta do mal, para ser aquele que conduz a humanidade a um novo tipo de reinado, aquele que conduz a humanidade a um novo jeito de ser. Um jeito de ser que não é consumido nem dominado por desejos corrompidos, mas por amor ao próximo, amor ao ponto de dar
a própria vida em favor do outro. É esse o Jesus que nasce e que a gente celebra no Natal. É esse o Jesus que nos faz, por meio do Natal, nos recordarmos da data mais importante, a data da Páscoa, quando Deus efetivamente nos liberta de quem nós somos, faz de nós um povo que, lembrando sempre de quem Jesus de fato foi, um povo capaz de viver e agir por amor ao próximo, até mesmo entregando a própria vida. É essa libertação do pecado, é essa libertação do agir egoísta. É isso que nós celebramos no Natal, a possibilidade de viver pelo outro, porque fomos alcançados por um Deus que se projetou em direção ao outro, se projetou em direção a nós, morrendo por nós, no nosso lugar, perdoando os nossos pecados. Esse era o meu recado para hoje. Feliz Natal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.